Oh, desculpe. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de março, né? 26 de março, e vamos dar início à nossa aula de discursiva. Nós já fizemos 5 mais 7, 12. Deixa eu me ver aqui exatamente qual é essa nossa aula de discursiva que nós temos aqui. Eu tenho aqui no meu controle para que eu tenha exatamente a aula. Hoje a aula tem que ficar em ordem isso. Aula 9ª do divórcio, 7ª aula da VUNESP. Então, essa nossa é a 13ª aula discursiva para cartório. Então, nós já vamos dar início à nossa 13ª aula discursiva, segunda fase, Paraná. Nossa 13ª aula. Hoje é dia 26 de março de 2019, 26 de março de 2019. E nós vamos ter hoje empresarial títulos de crédito. Empresarial títulos de crédito. Antes de nós adentrarmos especificamente na teoria dos títulos de crédito, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o nosso Código Civil. Mário, os títulos de crédito, eles foram tratados pelo novo Código Civil. Como assim? Eles têm disposições específicas no Código Civil. Então, onde nós vamos encontrá-las? Nós vamos encontrar lá na parte final do direito das obrigações, a partir do artigo 887, que vai tratar dos títulos de crédito, título 8. Então, ali na parte final do livro 1, da parte especial, do livro Direito das Obrigações, professor, portanto, com essas informações no grupo do WhatsApp. A Érica falou. Ok, Érica. Vou mandar a foto. Vou passar assim. Dos títulos de crédito. 887. O título de crédito, documento necessário. Aí começamos as disposições pertinentes aos títulos de crédito. Onde temos, então, disposições sobre os títulos de crédito? No Código Civil. É o título 8, né, do livro Direito das Obrigações, títulos de crédito. Nós temos as disposições sobre os títulos de crédito. E nós temos disposições gerais, nós temos título ao portador, nós temos do título à ordem, e o título nominativo. Mas nós temos uma legislação anterior que já tratava dos títulos de crédito. Como se solucionou essa aparente, suposta antinomia? Ficou definido o seguinte, cheque, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, nós vamos ter a legislação deles valendo. Eles são os títulos de crédito que nós chamamos de títulos de crédito nominados. Então, se de um lado nós temos esses aqui, do outro lado nós vamos ter outros títulos de crédito. E quais seriam esses títulos de crédito tratados aqui no Código Civil? O nome que se atribuiu a essas regras seriam regras aplicáveis a títulos de créditos inominados, ok? Então, estes aqui ficariam para os inominados, porque é possível ser criados novos títulos de crédito, e só de uma forma indireta aplicar-se-iam essas disposições aos títulos de crédito. E temos as outras, a legislação específica, por exemplo. E aí, Mário, se você quiser imprimi-la,
Vamos colocar, por exemplo, a legislação específica. Vou passar aqui uma por uma. LUG, Lei Uniforme de Genebra. Letra de câmbio e nota promissória. Mas por que, vocês poderiam me perguntar, mas por que a gente não está vendo a matéria, sendo que era para a gente estar vendo a matéria e qual que é a relevância disso, sabe qual é? É o seguinte, porque a maioria das questões de título de crédito são letra seca da lei. Então, se você estuda essas disposições aqui, você vai fazer uma prova excelente de título de crédito. Você fecha todas as questões, correto? Saber já essas disposições é saber a teoria do título de crédito. Letra de câmbio e nota promissória. Além de institutos cambiários, como endosso, aval. Ok. Então, aqui é a LUG. Nós temos a LUG. Essa convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional no início da década de 60. Então, nós temos os decretos. Né? Então, aqui nós temos os decretos. Né? Decretos 57, 663, correto? E 57 de 66 e 57, 595 de 66. Promulgaram as leis uniformes das cambiais e dos cheques, respectivamente. Então, essa aqui é a letra de câmbio. Essa daqui é a do cheque. Das cambiais, não vou fazer isso aqui. Essa aqui é a das cambiais e a outra do cheque. Ok, deixa dessa forma. A forma de incorporação dos preceitos da LUG foi questionada porque o Brasil possui uma legislação. Ok. Então, o STF entendeu ser legítima a forma de incorporação das leis uniformes e reconheceu a aplicabilidade direta e imediata, inclusive naquilo que modificasse. Aí, o Código Civil ele tratou das questões a partir do artigo 887. Então, quais regras prevaleceriam? Essas regras da LUG ou as regras do Código Civil? As disposições do Código Civil não se aplicam aos títulos de crédito nominados. Então, nós temos os inominados. E aqui nós vamos ver os títulos de crédito nominados. Ok? A legislação, porque estes possuem leis especiais. É o caso do duplicado, da letra de câmbio, nota promissória e do cheque, para citar apenas os principais. Porque nós vimos lá, aquele dia, que nós tínhamos a cédula de crédito bancário, a cédula de crédito industrial, vocês se lembram daquelas outras? Claudete informa o e-mail, é claudetecccnn@hotmail.com. Então, nós temos as regras. Essas regras, elas só vão ser aplicadas, então, ao cheque. Vamos nos ater a essas principais. Nota promissória, duplicata, cheque, nota promissória e a letra de câmbio, que só aparece mesmo no concurso. Então, nós temos essas aí. A legislação especial do cheque, a nota promissória. Então, o Código Civil funciona na parte relativa aos títulos de crédito, regramento geral. Ele vai ser aplicado aos títulos atípicos e nominados. Atípicos. Aplicar-se a essas regras de forma geral, né? E só supletivamente se houver lacuna. Né? Então, essas são disposições gerais e disposições gerais que aplicarão disposições gerais que de forma supletiva será aplicada aos títulos de crédito nominados, que apenas
supletivamente serão aplicados aos títulos de crédito nominados. Inclusive, nós temos essa súmula, enunciado 52 da Jornada de Direito Civil. Então, nós vamos citá-la, enunciado 52, Jornadas de Direito Civil. O que diz essa súmula? As disposições relativas aos títulos de crédito do Código Civil aplicam-se àqueles títulos de crédito regulados por leis especiais no caso de omissão ou lacuna. Ok. Então, por exemplo, ele cita um exemplo. 897, parágrafo único, só se aplica aos títulos atípicos e nominados. O que diz o 897, parágrafo único? O 897, e aqui nós depois vamos fazer um quadro específico. É vedado o aval parcial. Ele fala o seguinte, é vedado o aval parcial. O pagamento do título que contém a obrigação de pagar a soma determinada pode ser garantido por aval. E é vedado o aval parcial. Então, disse isso. Só que isso eu só vou aplicar aos títulos de crédito nominados atípicos. Porque, por exemplo, os títulos típicos nominados, por exemplo, na própria LUG, admite no artigo 30 o aval parcial. O aval parcial ele é permitido na própria LUG. Então, eu vou manter o aval parcial para os títulos de crédito tratados pela LUG, correto? Os títulos de crédito nominados. E aí temos, confirmando esse entendimento, essa disposição enunciado 39 das Jornadas de Direito Comercial do CJF. Então, por exemplo, é vedado o aval parcial? Aqui, é vedado o aval parcial. Na LUG, é possível o aval parcial. Então, o aval parcial, vamos aplicá-lo, a vedação, para os títulos de crédito nominados atípicos. Para os da LUG, nós vamos considerar sim que é permitido o aval parcial. Então, vocês têm que ter muita cautela na pergunta, na hora da prova, se está a tratar de Código Civil, títulos de crédito nominados atípicos, ou os títulos de crédito previstos na LUG. Não se aplica, por exemplo, a vedação do 897 aos títulos de crédito regulados por lei especial, nos termos do artigo 903. O próprio 903 diz, ele confirma isso, salvo disposição diversa em lei especial, se houver a disposição da lei especial, nós não vamos aplicar essas disposições. Então, nós temos o enunciado 39, Jornada de Direito Comercial, CJF, e o artigo mais o artigo 903 do Código Civil. Isso tudo sustenta isso que eu estou apresentando aos senhores. Então, é permitido aval parcial nos títulos de crédito que são regulados por lei especial. Então, nós sabemos isso. Agora, nós vamos falar sobre o título de crédito específico. Tá, vamos passar aqui as leis específicas. E aí, Celso, Mário, você vai, caso queira, você vai imprimir. Deixa eu pegar aqui cada uma dessas leis específicas. Eu vou colocar aqui, porque a lei do cheque, por exemplo, é a 7357. Lei 7357. 73 de 1985. 1985. Lei 73557. A nota promissória, ela está definida aqui na LUG, correto? Então, a gente vai tratar as disposições da nota promissória e da letra de câmbio nestes dois decretos que estão tratados aqui. A lei específica do cheque é a 7357. Ok.
Agora nós vamos ver a da duplicata. Eu coloquei ali, são as leis, a lei 5474. Essa lei é importantíssima, viu? Lei 5474 de 68 e decreto 57663. Deixa eu só confirmar o decreto. Decreto 57663. Decreto 57663. Adoção da LUG, né? Da Lei Uniforme em matéria de letras de câmbio e nota promissória. Ok. Nós temos aqui os artigos, perfeito. É esse o 57595. Decreto 57595. 57595. É a Convenção para Adoção de uma Lei Uniforme em matéria de cheque. Só que depois nós tivemos, em 85, a própria lei nacional, né? Então nós temos aqui as disposições tanto para nota promissória e letra de câmbio, são essas aqui, 57663, que é do cheque, 57595, mas depois, posteriormente, tivemos a lei. Ok. Vencemos essa parte. Eu vou tirar uma foto aqui, que isso aqui mostra a estruturação da legislação, né, deste instituto. Vamos aí, agora, por partes. Vou sair aqui do YouTube. Vimos que o brasão é uma das armas, né? Já vimos isso. Agora, os senhores vão aí marcando, fazendo o material de vocês. E eu vou agora apagar isso aqui e vamos começar. Obviamente, como esse nosso curso é um curso bem compacto, não há como fazer considerações a respeito, né, da evolução do direito empresarial. Isso aí vocês vão consultar aí um autor aí que lhes agrade. Né? A definição do título de crédito, ela já está dada. Ela já está dada no artigo 887. Vamos lá. Tá bom. Então, títulos de crédito. Título, o nome é autoexplicativo, é um título. Esse título nos remete à palavra, à ideia de documento. É um título que exprime, que indica um direito que você tem frente a um devedor. Se você pensa dessa maneira, você vai entender a lógica do título de crédito. Eu tenho um documento e esse documento ele corporifica, ele veicula, ele expressa um direito que eu tenho em relação eu credor, em relação ao devedor. Então eu sou o credor, tenho o devedor
E essa relação obrigacional, por isso que o título de crédito ele se encontra na parte final do direito das obrigações, ela vai ser expressa no mundo real, não no mundo hipotético, expresso no mundo real, através de um determinado documento. Essa relação do credor e do devedor. A obrigação do devedor para o credor. O crédito, o direito do credor em face do devedor. Então é isso que é o título de crédito. O título de crédito, se ele é um título, ele tem dois elementos. Ele tem um título. Esse título é o documento. Como a gente vai guardar dessa definição? Essa definição é importante, isso é cobrado em prova. É um documento. Documento. O título de crédito é um documento. Documento, ele é necessário, imprescindível. Documento necessário, imprescindível ao exercício do direito. Qual direito? O direito de crédito. A relação, o direito de crédito literal e autônomo, vocês vão entender daqui a pouco por que essa expressão literal, direito literal, autônomo, literal e autônomo, literal e autônomo, literal e autônomo, nele contido. O direito literal e autônomo, nele contido. Nele contido, nele mencionado. Esse conceito é o conceito adotado no artigo 887, 887, e é o conceito do jurista italiano Vivante, que foi o conceito. E agora, deste conceito, nós temos alguns princípios, né? Os três mais importantes princípios, correto? Quais seriam esses três mais importantes princípios desse regime jurídico, né? Desse regime jurídico que trata desse tema, os títulos de crédito? Então, aquele quadro anterior, na verdade, aquele quadro anterior, ele exprime uma série de normas. Aquela série de normas que vão tratar sobre, que vão dizer respeito aos títulos de crédito, o nome dessas normas, qual o nome dessas normas, desse plexo de normas, dessa gama de normas, o nome disso seria regime jurídico cambial. Então, os títulos de crédito, eles terão as suas regras, eles serão tratados pelo conjunto amplo de regras e normas, e essa ampla gama de normas, ela se identifica, ela se perfaz, ela é o próprio regime jurídico cambial. Regime jurídico cambial. E quais são os três pilares que sustentam esse regime jurídico cambial? O regime jurídico dos títulos de crédito. Quando eu falo regime jurídico cambial, estou a tratar do regime jurídico dos títulos de crédito. Quais seriam esses três pilares? Esses três pilares eu vou extrair da minha definição do artigo 887 do que seja um título de crédito. É um documento. Se é documento, eu extraio dessa expressão o princípio da cartularidade. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso de ter algo físico, uma cártula, algo físico. Isso é algo físico, é uma cártula, cartularidade. Eu preciso de ter a cartularidade. E, por fim,
Do literal, eu retiro a literalidade. E do autônomo, eu retiro a autonomia. Agora, eu vou falar o seguinte: capitularidade é um documento físico. Documento físico. Ser literal, ipsis literis. Ipsis literis é dizer o seguinte: o credor ele só tem direito àquilo ipsis literis, a exatamente o que está estampado no título de crédito, nem mais nem menos. O devedor ele é obrigado ao credor a exatamente o que está expresso no título de crédito, nem mais e nem menos. E a autonomia? A autonomia quer dizer o seguinte: isso eu vou ser sincero, eu levei muito tempo para entender isso, porque tinha uma situação que eu não conseguia de forma alguma, e talvez vocês também tenham essa dúvida. Vamos imaginar o seguinte: a Lorena, ela, a Lorena, ela foi a uma costureira, porque ela queria um vestido. A Lorena é muito vaidosa. Entenda isso como um elogio, tá, Lorena? Ela pediu para que fosse feito um vestido para ela. Então a costureira fez o vestido e a Lorena, vocês vão entender a pegadinha desse princípio da autonomia, pagou com um cheque. Documento necessário. Vamos imaginar que o vestido não veio nos conformes. O vestido não veio nos conformes. E essas relações clientes-costureiras, eles são assim, fonte são fontes, fonte de traumas homéricos, né? O vestido não veio nos conformes. Vamos imaginar o seguinte: a Lorena, por exemplo, ela pode, por exemplo, sustar o cheque. Aí você poderia dizer: não, mas é autônomo, ela não pode fazer isso. Não, ela pode. Porque, em relação à costureira, o título de crédito ele é vinculado à causa. E ela pode opor às exceções pessoais que ela tem contra a costureira, para a costureira não descontar o cheque. Afinal de contas, o vestido veio com um tecido muito inferior ao encomendado e com outras medidas que não tinha nada a ver com aquelas medidas estabelecidas. Correto? Nesse caso específico, a gente não fala em autonomia. A autonomia ela não ocorre nesse momento. E a gente sempre fica com aquela dúvida: mas aí não estão falando que é autônomo? Não, mas não aqui. Porque aqui você pode opor às exceções pessoais, às suas exceções pessoais. Então aqui não há uma desvinculação entre a emissão do título de crédito e o negócio jurídico subjacente. Aqui não. Vai haver autonomia nesse momento posterior, quando a costureira ela transfere um cheque para o terceiro. Aí, esse momento aqui, por ter havido essa transferência, o cheque, nesse momento, aí ele se desvincula dessa causa. Vamos imaginar uma outra situação. Porque aqui, ainda assim, a Lorena pode opor as causas pessoais a essa situação. Mas vamos imaginar o seguinte: o terceiro vai querer receber o cheque, né? O cheque é o cheque da Lorena, mas o cheque tem esse problema. A costureira pode falar que o cheque não pode ser pago, ela pode opor alguma exceção pessoal frente a terceiro? Ela teria alguma oposição a terceiro o cheque? Não, ela não poderia. Ela não poderia. Então ela tem que, de alguma forma, honrar esse pagamento, correto? Por isso que ele fala que ele é autônomo, porque aqui ele se desvinculou, aqui ele se transformou. Se esse terceiro passou para o quarto, a relação entre terceiro e quarto, com aquele cheque é autônomo, aquela relação ela é expressa, ela não tem nada a ver mais com essa relação do cheque do vestido. Aqui já exprime outra relação. Outra relação.
Então, a cartularidade no exercício de qualquer direito, o título pressupõe a posse legítima. Óbvio, é um documento físico e nós temos aqui posse legítima. Posse legítima. Posse legítima, né? A cártula, né? E aí nós temos algumas regras que são advindas desse documento. Por exemplo, se o devedor está com um título de crédito, por ele emitido, por exemplo, pressupõe que foi paga a dívida, correto? A posse do título pelo devedor presume, correto, o pagamento do título. Outra coisa, só é possível protestar o título apresentando, nós temos algumas outras exceções aí, mas não vamos entrar nisso agora, e só é possível executar o título apresentando. O princípio, apresentando-o. O princípio da literalidade, o título de crédito, vale pelo que nele está escrito, nem mais nem menos. Ok. Princípio da autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, ordinário, completamente desvinculado da relação de origem. Correto? Assim, as relações jurídicas representadas, num determinado título de crédito são autônomas, independentes entre si, razão pela qual o vício que atinge uma delas não contamina os outros. Melhor dizendo, o legítimo portador do título de crédito, por exemplo, ou o quarto naquela situação, ele pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações da Lorena com a costureira, ou então da costureira com o terceiro, correto? É isso que ele está falando. E o quarto terá o seu direito, ele é autônomo, ele é independente das relações jurídicas anteriores, né? Estando completamente imune aos vícios ou defeitos que eventualmente acometeram. Então, ele está falando o seguinte: o legítimo portador do cheque pode exercer o seu direito, ou seja, a quarta pessoa ela pode exercer o seu direito, sem depender das relações que o antecederam. É justamente isso. O direito representado num título de crédito é autônomo, mas essa autonomia, como os senhores viram, ocorre em um momento posterior, não naquela que originou a emissão do título, não naquela relação jurídica que autorizou a emissão do título. A autonomia não ocorre aqui com a Lorena e a costureira, nesse momento. Ocorre, por exemplo, lá no terceiro com o quarto, porque aí a relação do terceiro e do quarto tem um título de crédito, aquela relação, o quarto, ele vai poder exercer o seu direito de crédito contra o terceiro, correto? O direito representado no título de crédito é autônomo porque a sua posse legítima caracteriza a existência de um direito próprio, não limitado por relações anteriores, né? Então é isso. Cartularidade, como eu falei, o crédito mencionado só pode ser exigido por quem está na posse, isso tem a ver com posse legítima, com documento físico, o crédito. Ele só pode ser exigido por quem está na posse legítima da cártula, eu só posso exigir se eu tiver a cártula. Literalidade só vale o que está escrito, e autonomia, o título de crédito configura direito novo, né, desvinculado da relação que deu origem, né? Quais seriam essas características, então, do título de crédito? Vamos colocar aqui as características. Eu vou tirar uma foto. Eu vou colocar aqui, Levante. Vou colocar aqui características. Características. Quais seriam as características do título de crédito? Seus principais características. Nós temos os princípios, né, que definem o regime jurídico, né, e agora as principais características. Formais, porque eles devem observar os requisitos específicos previstos na legislação cambiária. Primeiro ponto. Características, né? São formais porque obedecem a características formais. Bens móveis, os títulos de crédito são bens móveis. Tranquilo isso também, nós não sabemos. Bens móveis, artigo 82 e 84 do Código Civil. 84, bens móveis. E títulos de apresentação. O que quer dizer o seguinte: para você fazer valer o seu direito, você tem que apresentar o título. Título de apresentação.
Títulos de apresentação. Títulos de crédito, nós vimos evolução histórica, aí tem aquela situação da desmaterialização. Agora vamos falar sobre algumas classificações, antes de nós fazermos o nosso intervalo. Então nós vamos aos poucos compreendendo os títulos de crédito. Os títulos de crédito, eles são documentos, esses documentos eles são indispensáveis para que o credor exerça um direito que ele tem contra o devedor. E esse direito que ele exerce, ele é um direito literal, não há dúvidas. Ele quer dizer autônomo. Autônomo aqui em relação ao terceiro e quarto, não em relação à Lorena e a costureira dela, correto? Porque, por exemplo, o terceiro que passou para o quarto, ele passou aquele cheque, ele transmitiu aquele cheque, ele, o terceiro, não pode dizer que a origem daquele cheque havia um defeito no negócio jurídico e, portanto, não. Isso não faz o menor sentido. Eu vou apagar aqui agora e vou fazer as classificações dos títulos de crédito. Isso é fácil. O regime jurídico cambial compõe-se dos princípios e regras aplicáveis aos títulos de crédito. Sim, sim, Lorena. Esse é o regime jurídico. Desse regime jurídico, nós temos alguns pilares. Esses pilares são os princípios. Princípios. O regime jurídico ele tem alguns princípios. O regime jurídico ele se assenta em alguns pilares, então ele tem alguns princípios: cartularidade, literalidade, autonomia. O título de crédito tem algumas características. Quais características? São formais, são bens móveis e são títulos de apresentação. Portanto, a gente não pode confundir os princípios com as características, correto? Os princípios com as características. Eu vou tirar a foto aqui para vocês. A gente já vai agora para a nossa classificação. Características, evolução, vocês vão acompanhando aí. Agora a classificação dos títulos de crédito. Classificação dos títulos de crédito. Classificação dos títulos de crédito. Olha, para a gente entender protesto, a gente tem que dominar perfeitamente essa teoria dos títulos de crédito. É muito interessante isso. Quando eu comecei a fazer as minhas aulas sobre a lei do protesto, eu ministrava a lei do protesto, eu percebi que se eu não falasse a respeito dos títulos de crédito antes, a gente não consegue entender o protesto. Da mesma forma, o registro de imóveis, quando nós estamos a tratar do registro de imóveis, se nós não dominarmos os direitos reais, a gente não consegue entender registro de imóveis. Lei 6766, por exemplo. Isso é interessante. O direito notarial e registral ele é uma aplicação, é uma aplicação do direito civil, é aplicação prática. Porque a gente passa a vida toda nossa na faculdade só estudando os institutos, né? E para que esses institutos são utilizados? Eles são utilizados no direito notarial e registral. Protestos, títulos de crédito. Vamos lá fazer uma classificação. Como podem ser classificados os títulos de crédito? Nós temos aqui o título ao portador, né? Títulos ao portador.
Vamos classificando aqui. Títulos ao portador. O que é o título ao portador? Título ao portador. O título ao portador é aquele título que se transmite pela tradição. Se transmite pela tradição. Ao contrário dos títulos nominais. Qual é o único título ao portador que nós temos no Brasil? O cheque com valor menor que R$100. Todos os outros títulos são nominais. Então, quando os senhores forem preencher o cheque, mais de R$100, os senhores obrigatoriamente têm que colocar o título nominal. Correto? Ele se transmite pela tradição. O título ao portador, na verdade, não é bem isso, se transmite pela tradição. É porque ele não tem mencionado, não é identificado o credor de forma expressa. Vou colocar aqui, não é mencionado, não é mencionado o credor. Portanto, ele se transmite pela tradição. Basta entrega, não é mencionado o credor. Quem tem a posse do título, quem detém o título, quem está com o título, é credor. É o credor. Presume-se o credor, né? Eles são proibidos, é o seguinte, ele está falando título ao portador de uma maneira geral foram proibidos no Brasil por força de determinação legal, numa tentativa, etc. O Código Civil, todavia, disciplinou os títulos ao portador, no artigo 904 e 909, mas o próprio legislador ressalvou a excepcionalidade do título ao portador. A excepcionalidade, ou seja, o título ao portador é excepcional. É nulo o título ao portador emitido sem autorização legal. Mas é isso que vocês têm que saber. Título ao portador não se menciona o credor, eu transmito com a entrega. O nominal, por sua vez, é aquele que identifica o credor, A transferência da titularidade não apenas entrega, sempre entrega, né? Sempre entrega, mas um outro ato cambiário, transmissão. Vou colocar aqui, transmissão. Tradição. E quando eu identifica o credor, a transmissão vai ocorrer de duas formas, pessoal, não só com entrega, mas também com endosso. Então, a transmissão, credor, a transmissão é tradição mais endosso. Correto? É preciso praticar um ato formal, né, que opere a transferência. Esse ato formal é um endosso, né? Esse é o ato formal. Ato formal. Já vou falar sobre endosso, aval daqui a pouco. Vamos só fazer essas classificações aqui. Ato formal. Então, o título nominal, ele se contrapõe ao título ao portador, porque no título portador eu não menciono que é um credor. Eu faço a transmissão simplesmente entregando a cártula. Basta isso. E o título nominal? O título nominal é aquele título onde eu identifico o credor. A transmissão ela vai se operar, obviamente, com a entrega da cártula e também com um requisito formal que eu tenho que cumprir, um ato formal. Que ato formal? Não requisito, um ato formal. Que ato formal? Um endosso. Então é isso. Então, nós temos isso. Identifica o credor. Ok. Então, nos títulos nominais, eu identifico o credor. Transmissão. Daqui a pouco eu vou falar sobre
a ordem, não a ordem. E não está muito bem nesse livro, não, mas eu já vou falar de uma forma melhor. Os títulos, em regra, são títulos nominais à ordem, devem ser emitidos. Em regra, os títulos de crédito típicos, os nominados, né, eles são títulos nominais à ordem, né? Ou seja, devem ser emitidos com indicação e podem circular via endosso, né? Títulos nominais à ordem. Quando eu coloco a expressão à ordem e não à ordem, quer dizer o seguinte: a ordem é que eu posso promover a transmissão pelo endosso. E não a ordem não é por endosso, é por cessão civil. Vamos ficar só com isso aqui agora. Os títulos nominais, ele identifica o credor. Se ele for um título nominal à ordem, ele identifica o credor e ele pode ser transmitido pelo endosso. Ok, e ele é transmitido? Não pode, ele é transmitido pelo endosso. O título nominal não à ordem, ele identifica o credor, que ele é transmitido, como é não à ordem, não por endosso, mas por cessão civil. Isso vai ter efeitos relevantes daqui a pouco. Os títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, cheque, são títulos nominais à ordem, né? Os nominados. Vou colocar aqui os nominados. Os 4. Eles são títulos de crédito nominais à ordem, ou seja, ele identifica o credor e a transmissão ocorre com a tradição e com o endosso. Correto? Nos títulos nominais à ordem, esse dado formal é o endosso. Ok. Vamos voltar aqui nessa classificação. Agora vamos usar um outro critério. Um outro critério que é a forma, modelo. Modelo do título de crédito. Esse modelo do título de crédito ele pode ser um modelo livre. Não há padronização obrigatória. E o modelo rígido, o modelo padronizado, o modelo vinculado. O modelo vinculado em que há uma rígida padronização, né? Por exemplo, o cheque. Rígida padronização. Vamos aos poucos. Padronização. Uma outra classificação muito importante. Modelo. E o critério conforme a estrutura. Os títulos de crédito conforme a estrutura. Ele pode ser ordem de pagamento. Quais seriam as ordens de pagamento? Seriam aqueles 3, que não a nota promissória. Letra de câmbio, cheque, duplicata. Enquanto a promessa de pagamento é a nota promissória. Não se preocupem que vamos voltar nessa parte aqui. Calma, só vamos avançar aqui nas classificações. Promessa de pagamento, nota promissória. E nós vamos falar sobre as figuras deles também. O que é o sacado, sacador, beneficiário. E agora, hipótese de emissão, que eu vou colocar aqui. Hipótese de emissão é um outro critério para classificar os títulos de crédito. Nos termos conforme a hipótese de emissão, eles podem ser causal, eles só podem ser emitidos em circunstâncias específicas, somente em circunstâncias específicas,
esse título de crédito pode ser emitido. Isso não tem a ver com autonomia, hein? Não é isso. O título, a hipótese de emissão, por exemplo, do título de crédito, ele só pode ser emitido em situações específicas. O exemplo melhor é a duplicata. A duplicata só pode ser emitida em hipóteses específicas. Correto? A duplicata compra e venda mercantil, que seria a duplicata mercantil, ou a prestação de serviços é a duplicata de serviços. O causal, então, ele é emitido em hipóteses específicas, restritas, e o abstrato não está submetido a nenhuma condição, não está condicionado, né, a sua emissão a uma causa pré-estabelecida. O cheque não tem uma causa pré-estabelecida. Eu vou aqui tirar uma foto. E aqui agora nós vamos falar sobre o endosso e sobre o aval e sobre a fiança. Isso é bem interessante e a gente já vai terminando a nossa parte geral dos tipos de crédito. Ó, já são 14h11, vamos fazer 5 minutos de intervalo e a gente já volta para falar de novo sobre títulos ao portador, títulos nominais, cláusulas à ordem e não à ordem, tá bom? Então eu vou intervalo aqui agora. Obrigado. E a senhora, dona Elisa, também tem um vocabulário. Elisa, precisamos ser lapidadas por você. Precisamos, Elisa. Não é, eu precisava, era me trancar em casa, ficar só escrevendo, mais do que eu já me tranco para escrever e para estudar. Meus sobrinhos reclamam, o meu sobrinho caçula, né? Ele fala assim, você não sai daquele quartinho. Ele fala assim, você não sai do seu quartinho. Mas eu precisava escrever mais, que é o que eu gosto de fazer, escrever e dançar, né, Fernando? Também. Pois é, eu tenho que aprender a coreografia, Elisa. Eu mostrei para minha filha, falei, minha filha, você precisa me ajudar. Mãe, você não leva jeito. Qual é, o que você dança, Elisa? Já vou parar de falar, professor. Já não está na hora de falar. Né? Não, é que eu mandei para a Fernanda que ela não tinha entendido que música que eu dançava. Quando eu estou muito cansada, na cadeira mesmo, na frente do computador, eu coloco qualquer música que eu ame, como aquela Eu Vou Sobreviver, né, da Gloria Gaynor. Aí, é para quem é mais velho de 40 anos. Eu. E pronto. Deixa eu atender aqui uma pessoa e já volto, tá? Tá bom. Ó, voltando aqui. Tem uma forma melhor da gente estruturar aí essa questão de cláusula à ordem, cláusula não à ordem. Vou fazer agora de uma forma diferente e que eu acho que é até melhor. Vê. Eu quero que vocês tenham em mente essa classificação. Os títulos ao portador não é mencionado o credor. O título nominal identifica o credor. E nós temos ainda, Lorena, estou falando do seguinte, que agora a gente vai falar sobre essa cláusula à ordem e cláusula não à ordem, né? Como assim? O que isso significa? A gente vai fazendo de uma outra forma. Porque eles falam cláusula à ordem e endosso. Eu vou fazer o contrário. Endosso, cláusula à ordem. Isso faz uma diferença para a gente entender. O título ao portador, ele tem o nome do credor. Tem o nome do credor. O título nominal,
Não, perdão. O título ao portador não tem o nome do credor. Não tem o nome do credor. Não tem o nome do credor. O título nominal tem o nome do credor. Tem o nome da pessoa. Tem o nome da pessoa. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar um cheque. Agora vamos citar um exemplo. Eu tenho um cheque. Ah, e outra coisa. Título ao portador, título nominal, é diferente do título nominativo. As pessoas elas têm usado aí, geralmente uma teoria mais antiga, que eles acham que nominal e nominativo é a mesma coisa. Não. O Código Civil, ele é expresso nessa situação. O que é o nominativo? É aquele em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. O nominativo, então, ele tem um registro do nome do credor no registro, vou colocar da mesma forma, no registro do emitente. Então, é diferente. Vamos imaginar um cheque. Agora, vamos aí tratar da cláusula ordem, cláusula não à ordem. O cheque. Se o cheque não tem o nome do credor, esse título é o quê? Não tem nome do credor. Ah, esse título, então, é um título ao portador. Ok. Título ao portador. Qual que é a possibilidade? Única. No Brasil, só pode ser portador o cheque e mesmo assim com valor menor de R$100. Esse é o valor menor que R$100. Não tem credor. Eu tenho o nome do credor. Eu vou falar o seguinte, sabe a ordem? Não tem nome do credor. Eu vou falar assim, não tem nome. Sem nome. Eu não estou falando sem assinatura, não. Este aqui tem nome do credor. Esse título ao portador deve ser pago contra a apresentação. Eu tenho ele, cartularidade, né? Posse. Apresento o título, pago o título. Tem nome do credor. Com nome. Ah, então é o título nominal. Então ele é nominal. Título nominal. Vou tirar uma foto que agora eu vou apagar o quadro. Título nominal. Então tá. Resolvi o problema. Resolvi o problema. Agora, eles estão falando assim, cláusula à ordem. Isso para mim não faz o menor sentido, cláusula à ordem. O que significa isso? Vamos apagar. Eu já sei aqui que é o título nominal, que é o título ao portador, que não se confundem com o título nominativo. Eu vou fazer o seguinte. O título ao portador, vou colocar aqui, ao portador. Como eu vou transmitir esse título? Tradição. Eu tenho um cheque de R$90, eu transmito para outra pessoa, transmito para outra pessoa, transmito para outra pessoa. Ao portador.
E o nominativo? O nominativo não basta a tradição. Se ele identifica, não identifica credor. O nominativo se identifica credor, ele tem que ser transmitido de alguma forma. Eu vou colocar aqui transferência. Transferência. De que forma eu tenho que promover um ato formal, legal? Qual ato formal? Endosso. No dorso. Endorso. No dorso. Nas costas. No verso. Eu tenho que assinar o cheque. Eu assino o cheque e transmito o cheque. Então, se o título for ao portador, a transferência é simplesmente com a tradição. E se ele for nominativo, a transferência ocorre, obviamente, com a tradição e a assinatura, correto? Assina mais tradição. Assina mais tradição. O que é isso? Assina mais tradição. Isso é um endosso. Assinar no verso e entregar. Isso é um endosso. Vamos ter agora duas figuras. Nós vamos ter a pessoa que promove o endosso, é o endossante, e a que recebe é o endossatário. O endossante e o endossatário. E o endossatário, fiz ali um resumo, endossatário. Qual que é o efeito de eu assinar no verso de um título de crédito? O título de crédito ele foi emitido para mim. Fernanda emitiu o cheque para Joaquim. O título de crédito ele não é nominativo? Não, nominativo não, pessoal, perdão. Ele não é nominal. Basta um minuto de desatenção para a gente cometer um equívoco. Ele não é nominal? Sim. Não foi a Fernanda que emitiu para mim? Não está o meu nome? Joaquim? Eu posso assinar, eu, Joaquim, assinei no verso do cheque e eu vou entregar o cheque para a Elisa. O que eu sou? Eu sou o endossante. Se eu assinei o cheque, atrás é porque ele era nominal e identificava a mim, credor. Então, quem é o endossante é o credor. E qual é a posição jurídica da Elisa? Endossatária. Quando eu promovo esse ato, o que eu estou fazendo? Eu estou transmitindo, estou garantindo o pagamento do crédito. Transmite e sou o garantidor solidário. Correto? Então, aqui tem um endosso. Efeito transmite. E eu vou garantir solidário. Sabe como chama essa cláusula aqui? Essa cláusula é a cláusula à ordem. A cláusula à ordem. A cláusula à ordem. Então, quando eu tenho um endosso, na verdade, quando eu tenho uma cláusula à ordem, um título
cláusula à ordem, sabe o que significa? Significa que aquele título ele pode ser transmitido com endosso. Ter cláusula à ordem, a ordem significa, é igual que o título de crédito pode ser transmitido por endosso. Exato. O título ao portador, ele não consta o nome do credor. Vou transmitir com a tradição. Isso tem muitos efeitos práticos relevantes. Hein? Então, simplesmente entrego. A Fernanda passou o cheque para mim, não está o meu nome ali. Eu vou pagar a Elisa. Elisa, toma o cheque. Pronto. Paguei tradição transferência. Só o cheque menor que R$100. Só o cheque e o cheque menor que R$100. Se o cheque, a Fernanda colocou o nome, Joaquim, a ordem, tem aquela cláusula, a ordem de Joaquim. Não tem ali no cheque? Não tem aquela a ordem? Ou a ordem, não está escrita a palavra a ordem no cheque? Tem. Isso significa o quê? Que eu, que sou o credor, eu posso, assinando no verso daquele título de crédito, entregar para a Lorena, ou para a Elisa, ou para o Mário, ou para a Érica, basta a minha assinatura do meu nome. Então, o endosso, a cláusula ordem, o título, cláusula ordem, o título nominal, cláusula, com a cláusula. Os títulos nominais à ordem, eles podem ser transmitidos por endosso. Joaquim, Pois não. em relação a essa questão que você está falando, surgiu aí numa época a questão de que o cheque estava tendo muito problema nesse sentido, da autonomia dele, né? A pessoa passava para um terceiro, tinha um problema, mas já tinha passado para o outro, para o outro, para o outro. E aí tinha-se uma orientação de riscar no cheque onde vem escrito que vem paga-se a fulano de tal ou a sua ordem, não é isso? Uhum. Riscar o a sua ordem. Ainda assim, ele mantinha essa característica dele de autonomia, se você riscasse o ou a sua ordem? A gente vai falar sobre isso agora. É possível que esse título de crédito, Mário, ele possa ser transmitido de outra forma. Qual outra forma? Isso tem efeitos relevantes. Eu tenho que responder pela Lorena, perante a Lorena, perante você, perante a Elisa, pelo cheque da Fernanda Bragança. Afinal de contas, eu não transmiti, não sou garantidor solidário. Não foi cláusula ordem. Qual a outra possibilidade de eu transferir o título nominal? O título nominal. Qual a outra possibilidade da transferência? Eu vou simplesmente assinar o cheque, por exemplo. Assinar o cheque. Assinar. Entregar. E escrever uma cláusula. Não há ordem. Qual o nome disso? O nome disso é endosso? Não. Embora, é porque a gente confunde endosso com tradição. E não é. Não é isso. Endosso não é a tradição especificamente. O nome disso aqui, assinar, entregar, escrever não há ordem, significa cessão civil. Cessão civil. Aí, Mário, por que as pessoas estão fazendo essa tática aí? Você me mencionou agora. Porque quando você promove essa transmissão com a cláusula não há ordem, eu vou colocar aqui cláusula não há ordem. Será que esse há ordem baseado?
É, professor. É, não é? Muito obrigado, Elisa. A ordem, isso. A ordem. O título de crédito é transmitido por seção civil. E qual o efeito prático quando tem isso? Eu apenas transmito, mas eu não garanto. Transmitir, mas não garante. Regra geral. Só tem uma situação, mas depois nós vamos falar sobre ela. O que vocês precisam saber disso agora? Se o título é portador, a minha transferência vai ocorrer com a mera tradição. Tranquilo. E se o título for nominal, a transferência ela pode ocorrer com assinatura no verso. Eu simplesmente assinei no verso. O título ele é nominal. Eu assino no verso e entrego. O que eu pratiquei? Eu pratiquei um endosso. Eu vou responder, eu vou garantir, eu vou transmitir o título e vou garantir solidariamente com a pessoa que emitiu. Correto? Endosso. Se eu assinar, se eu entreguei, uma coisa é assinar, entreguei, assinei atrás, entreguei. E eu coloquei não a ordem, aqui escrevi não a ordem. Se eu colocar assim, eu recebi o título, o cheque da Fernanda, tem o meu nome, Joaquim. Eu vou assinar o meu nome atrás, Joaquim. Vou escrever a cláusula não a ordem e vou entregar para Elisa. Elisa, eu simplesmente transmiti para você, mas eu não vou garantir o pagamento desse cheque. Eu não garanto o pagamento. Seção civil não garante. Então é isso. E aí a gente consegue agora ler, né, por exemplo, o que ele está falando aqui. Que o título nominal é aquele que identifica o titular. A transferência do crédito não depende da mera entrega. É preciso praticar um ato formal que opere a transferência. Nos títulos nominais, a ordem, quando ele fala títulos nominais à ordem, são aqueles títulos que são transmitidos pelo endosso. A cláusula ordem autoriza no título a transmissão pelo endosso. A cláusula não à ordem autoriza a transmissão pela seção civil. Quais os efeitos práticos? Quando eu transmitir pelo endosso, eu vou garantir o pagamento. Caso contrário, eu não vou garantir o pagamento, porque ali vai ser seção civil e não é a seção civil tratada, não é elemento instituto do regime jurídico cambial. Ele é um instituto do direito civil. Então, as normas aplicáveis à seção civil são as normas pertinentes ao direito civil e não ao regime jurídico cambial, que é o endosso. Então, por isso que ele fala, os títulos à ordem são os títulos passíveis de serem transmitidos pelo endosso. Né? Os não à ordem são transmitidos pela seção civil. Em regra, os títulos nominados são títulos nominais à ordem. Os títulos nominados são à ordem. Títulos, quando eu falo cláusulas à ordem, então eu vou dizer que os títulos nominais, títulos nominados típicos são títulos à ordem. Isso quer dizer o quê? Que eles são transmitidos com a indicação do credor, emitidos com indicação
do credor e pelo endosso. Simples assim. Agora, o endosso, portanto, só assino e entrego. Tradição. Vou transmitir e vou garantir. Se eu, quando eu promovo a assinatura, eu indico o endossatário, qual é o nome disso? Pessoal, isso é simples. É um endosso em preto. Se eu não indico endossatário, eu simplesmente assino, é um endosso em branco. Fácil, fácil. Então, o endosso, ele pode ser a assinatura. Eu posso promover o endosso na frente do verso e não no anverso? Posso, claro que eu posso. Mas desde que eu coloque endosso. Desde que eu coloque a expressão. Por quê? O que ficou definido? O endosso vai ser atrás, no dorso, endosso. Eu acho que, inclusive, a origem dessa palavra deve ser mesmo. Elisa vai saber nos responder isso uma outra hora, né, Elisa? Endosso. Vem do italiano, professor. Segundo o Paulo Furtado de Oliveira Filho, que foi meu colega na faculdade, vem do italiano endorso. Isso. E como a Itália, né, é o celeiro, né, vamos dizer assim, a meca do direito comercial, né? Os italianos, o direito empresarial, ele se inicia na Itália, né? Na Itália, até mesmo porque pela posição estratégica da Itália, correto? Pela posição estratégica da Itália. Endosso. Mas se a gente aprende o italiano, a gente aprende muito da nossa própria língua, né? Interessante, né? Essas outras línguas, latinas, né? A gente aprende muito da nossa própria língua. O endosso é a assinatura no dorso, mas eu posso, caso eu queira, assinar na frente e essa assinatura na frente, ela ter também ser a expressão do endosso, desde que eu coloque endosso. Então ficamos com o endosso no dorso e o aval, assinatura na frente, só. Se você quiser endossar assinando na frente, você vai cometer um equívoco. E você sabe o que você está a fazer? Você não está transmitindo, você está avalizando. Porque o aval é na frente e tem efeitos distintos, porque agora vamos fazer um quadro sobre isso. Então, tranquilo. Vou avalizar na frente, o endosso atrás. Quero endossar, mas quero na frente, então eu coloco endosso. Escreva a palavra, a expressão endosso. Endosso na frente. Quero avalizar atrás? Posso também, mas desde que eu indique que aquele atrás é um aval. Se você não colocar nada, só a sua assinatura, ficou definido. A regra é, atrás é endosso, na frente é aval. Posso inverter desde que eu indique qual o instituto. Endosso. Vou transmitir e garantir. Com o nome do endossatário, com o nome da Elisa, do Mário. Endosso, assino e coloco o nome do Mário. Se eu assinei, é óbvio, pessoal, que eu sou o endossante, porque afinal de contas o título não é nominal, eu não estou a transferir o título. Se eu coloquei o nome do Mário, o Mário, obviamente, vai ser o endossatário. Esse endosso é em branco ou em preto? Endosso em preto. Agora o endosso em branco, eu não indico o nome da pessoa que recebe e a pessoa vai poder receber o título. E aí ela pode colocar o nome dela, ela pode completar, ela pode endossar novamente o título de crédito. Mas, enfim, um endosso em branco e um endosso em preto é isso. O Seção Civil assina, entrega e coloca a cláusula não à ordem. Temos dois tipos de endosso que são chamados de endosso impróprio. Como são esses dois tipos de endosso? Na verdade, não é um endosso de transmissão. Eu faço esse endosso, na verdade, para atingir um outro objetivo, que não a transferência do título de crédito. Por isso que ele é chamado de endosso impróprio. As duas hipóteses são: é um endosso calção, por exemplo, quando eu endosso aquelas hipóteses do hospital, vocês se lembram disso? Para calcionar, então eu vou virar o cheque, né? E vou escrever. Não vamos usar o exemplo do hospital, não. Está muito conturbado, né? Esse exemplo não. Mas, por exemplo, se eu tenho uma determinada dívida com alguém, eu posso transmitir um título de crédito que eu tenho, eu não tenho um título de crédito, e eu coloco aquele endosso. Eu não estou bem a transmitir aquele título de crédito da Fernanda. Eu simplesmente estou utilizando aquele cheque como calção.
eu vou virar o cheque, vou assinar e vou escrever a seguinte expressão: este título de crédito serve para garantir uma determinada dívida. Então, isso é um endosso, mas ele é impróprio porque eu não estou a transferir o título de crédito, eu estou a garantir uma dívida. Posso fazer isso, entregue para aquele meu credor, obviamente. Ou então um endosso mandato, né? A mesma coisa, eu vou virar o título de crédito, eu também não estou querendo transferir, mas eu estou simplesmente autorizando alguém, por mim, a promover a cobrança daquele título de crédito. Eu vou escrever, é como se fosse uma procuração. No próprio título de crédito, no próprio cheque, dou poderes para cobrar a dívida. Então, são essas duas situações. Nessas duas situações específicas, o que eu vou transmitir é a posse e não é a propriedade. Mas eu vou fazer um quadro aqui, vou tirar uma foto para eu apagar aqui para vocês. Ok. Vamos agora. Eu tenho uns quadros aqui muito bons e a gente vai fazer esses quadros agora. Vocês aguentam a ponta aí? Aguentam as pontas aí? Elisa, já que você é tão sabedora, de onde vem a expressão aguenta as pontas? Será que tem alguma origem? Deve haver alguma, hein? Professor, eu tenho dicionário de expressão, depois eu vou dar uma olhada para ver se tem a origem. Mas de cabeça eu não sei. Tá bom. O meu pai tem um dicionário do indígena, das expressões indígenas, né? Mais comuns, né? Tinha uma época que ele só falava nesse dicionário aí. O dicionário indígena é ótimo, né? Porque a gente... Professor, o pior é que o Ernesto Araújo, que fez lá o discurso dele de posse como ministro das Relações Exteriores, é meu amigo de 20 e tantos anos, e eu jamais podia imaginar que ele era apaixonado por Tupi-Guarani, e que ele colocou Tupi no discurso dele. Olha só! Elisa, você é uma pessoa que tem círculos sociais em muito bom círculo, um bom círculo social, Elisa. Quando não está a almoçar com o Vila Verde, né, o amigo da posse do ministro é amigo de infância da Elisa. Não é, professor. Eu morei na Bélgica uma época, mas eu não saio de casa. Eu só Elisa, você é uma caixa de surpresas, viu? Positivas, só coisa boa, que gente, só histórias interessantes. Elisa, lê o que eu escrevi no chat aí, Elisa, por favor. Enciclopédia. Irati significa o que, Lorena, afinal de contas? É um nome indígena? Tá sem a... A gente não está te escutando, Lorena. A gente não escutou a Lorena. Lorena, o que você falou? A gente não escutou você. Professor, ir a ti, né? O negócio agora, não sei a tradução exata agora para lhe contar. Acho que a Elisa vai saber melhor do que eu. Araruama também é uma expressão indígena, né? Vou ter que ver isso, professor. Você sabe qual é, Mário, a origem de Araruama? Eu acho que tem alguma coisa a ver com pássaro, papagaio, alguma coisa assim, não sei. Sei não, nunca parei para ver isso não. Vamos voltar aqui para a nossa aula, viu? Mas as expressões, elas estão mais presentes, né, que a gente imagina aí no nosso dia a dia. Nós então já sabemos o que significa uma cláusula à ordem com uma cláusula não à ordem. A cláusula à ordem significa que o título de crédito ele vai ser transmitido pelo endosso e isso vai acarretar na transmissão e na garantia solidária do endossante. A Érica também, local onde os amigos, o Moarama, local onde os amigos se encontram.
Olha só. Vamos lá. Agora, nós vimos então que eu posso assinar atrás como eu posso assinar na frente. Assinei na frente do cheque, não é endosso. O nome disso é aval. Então, o aval, ele garante, serve, se presta, né? Se presta a garantir. Vamos lá. Se presta a garantir. Se presta a garantir o título de crédito. É diferente da fiança, embora ambas sejam garantias fidejussórias. Já que vocês estão falando aí do nome, depois eu vou explicar a origem do nome Bom Sucesso. Vai ganhar um presente quem souber a origem desse nome. Está relacionado aqui. Mas na próxima aula, porque já está todo mundo aí querendo terminar a aula logo. Amanhã eu falo para vocês. Se presta a garantir título de crédito. Rio de Mel. Que nome bonito, hein? Rio de Mel. Irati, Rio de Mel. Aval. Se presta a garantir título de crédito. Ok. O aval, pessoal, isso os senhores têm que ter em mente, hein? Os senhores não avalizam contratos, hein? O aval, ele é um instituto específico do título de crédito. O contrato, ele é afiançado, correto? Então, nós temos do aval, ele é um instituto específico cambiário, o aval é um instituto cambiário, e a fiança é um instituto do direito civil. Garante o contrato. E isso, eu vou colocar aqui, garante o título de crédito. Garante o título de crédito. Aval, garante o título de crédito, garante o contrato. Ok? E ambos são garantias fidejussórias. O que significa garantias fidejussórias? Garantias fidejussórias, elas se contrapõem às garantias reais. Quer dizer o seguinte, que não há um bem suportando ou garantindo o cumprimento da obrigação. Não há um imóvel garantindo o cumprimento da obrigação. Como, por exemplo, nós temos o penhor, que é uma garantia real, ou na hipoteca, que é uma garantia real, ou na alienação fiduciária, que é por alguns considerada uma garantia real, ou então também, entre aspas, né? Mas as três típicas, penhor, hipoteca e anticrese. Garantias reais. A fidejussória, a garantia, tem a ver com a confiança. A confiança. Então, tanto aval e fiança são garantias fidejussórias. São garantias que não são... são obrigações que não são garantidas com um bem. É na base da confiança. O aval é uma garantia, ela é solidária. Este é o problema, viu? Os senhores não avalizem títulos de crédito, não. Isso significa o seguinte, que ela não tem benefício de ordem, sem benefício de ordem. Sem benefício de ordem. Quando, por exemplo, o Mário avalizou o cheque da Lorena, pouco importa. Eu posso exigir tanto do Mário quanto da Lorena. Mas se a Lorena celebrou um contrato de locação comigo e o Mário foi o fiador, eu não posso exigir do Mário antes de exigir da Lorena. Por quê? Na fiança, eu tenho benefício de ordem. Benefício de ordem. Eu tenho benefício de ordem. Tem benefício de ordem. Benefício de ordem. Quer dizer que o avalista aqui responde no mesmo grau. Então vamos colocar aqui. A regra é... Como funciona essa regra? A regra é... Avalista.
solidariamente. Solidariamente. Fiador. Fiador, subsidiariamente. Isso é muito importante, mas é tranquilo. Subsidiariamente. Ó, com a ressalva que na fiança que garante o contrato, que regra geral tem o benefício de ordem, o contrato ele pode estipular uma cláusula dizendo que o fiador ele abre mão do benefício de ordem. O contrato pode estipular uma cláusula dizendo que o contrato pode estipular uma cláusula dizendo que ou ele mesmo, né, ou então que em que uma cláusula em que o fiador abre mão desse benefício, em que o fiador abre mão deste. Ó, se vocês aí forem advogar, a pessoa pedir para redigir um contrato, a depender do interesse envolvido, vocês podem colocar uma cláusula dizendo que o fiador abre mão do benefício de ordem, correto? Portanto, que ele vai ter responsabilidade solidária. Isso é uma cláusula, entre aspas, que passa desapercebida, mas que ela tem efeitos importantes, porque no momento da execução, o fiador ele pode ser exigido. Às vezes o fiador é a pessoa que tem o dinheiro, né? O que não ocorre se você não tiver essa cláusula. Você transforma a garantia subsidiária em uma garantia solidária. Então, vocês agora vão ficar atentos a isso. Agora, uma outra situação. Vou fazendo aqui. Não, eu vou escrever aqui mesmo. O aval, ele é autônomo. Ele é independente. Ele existe ainda que aquela obrigação original seja desfeita. Aquela situação original seja desfeita. Autônomo e independente. E a fiança? A fiança não. A fiança segue aquele princípio da gravitação. Vocês se lembram disso? Ela é acessória. Acessória. Princípio da gravitação. Princípio da gravitação. Ambas são garantias fidejussórias. Garantias fidejussórias. Ambas, aval e fiança, ambas garantias, elas é imprescindível vênia conjugal. Imprescindível a vênia conjugal. Eu vou tirar uma foto aqui. E eu ainda vou falar mais de uma situação. O aval simultâneo, ele difere do aval sucessivo.
O aval simultâneo são duas pessoas que avalizam aquele devedor. Aquele devedor, aquele emitente do título de crédito. Dois avalistas no mesmo instante. O aval sucessivo é um avalista avaliza outro avalista. Cada avalista respondendo pela totalidade da dívida. Vamos aqui dar um aval. Então, nós vamos ter aqui aval simultâneo, no mesmo instante. Dois avalistas, né? Duas pessoas avalizam determinada pessoa no mesmo instante. Duas pessoas avalizam no mesmo instante. E o aval sucessivo. Aval sucessivo, essas classificações todas são pertinentes, hein? São classificações aí que caem em prova. Importantes são as classificações aí dessas figuras do título pertinentes ao regime jurídico cambial. O aval sucessivo é um avalista que avaliza outro avalista. Um avalista avaliza outro avalista. Aval simultâneo, aval sucessivo. Agora eu vou fazer um outro quadro para vocês. Esse é o penúltimo. Depois desse só vai ter mais um, a gente já vai terminar. Vamos colocar aqui o cheque, a letra de câmbio e a nota promissória. Esse quadro aqui para mim, eu sempre tenho que voltar porque eu esqueço dele. Ó, nas leis, né? Nós vamos colocar aqui o artigo 29 da 7357 e o artigo 30 da 57663 de 66. Cheque, letra de câmbio, o aval pode ser total ou parcial. Vou colocar aqui primeiro. Para o cheque, para a letra de câmbio e para a nota promissória, o aval ele pode ser total, como ele pode ser parcial. Qualquer outro título. As leis, isso aqui é uma afirmação, hein? As leis especiais são omissas. Qual a regra? A regra é do artigo 897 do Código Civil. Se lembram disso? Que eu falei para vocês que vamos utilizar o Código Civil, o artigo 897. Vedação ao aval parcial. Isso é importantíssimo, hein?
Esse quadro aqui vocês vão ter que ter em mente. Ó, cheque, letra de câmbio e nota promissória, vocês vão ter em mente que o aval pode ser total ou parcial. Qualquer outro título é o Código Civil. Daqui a pouco eu vou falar sobre o endosso. Deixa eu ver, cadê meu quadro do endosso? Ó, cheque, letra de câmbio, nota promissória. O aval pode ser parcial ou total. Endosso. Endosso. Esse aqui é o aval. Aval. Regras do aval. Agora vamos falar aqui o endosso. Vou colocar aqui que não vai endosso. E o endosso? Como funciona? Ó, o endosso. No Código Civil, é nulo o endosso parcial e considera-se não escrito qualquer condição. Nulo ou parcial e não escrito qualquer condição. E na LUG, o NALUG, cheque que vai ser aplicáveis, né, às cambiais. A letra de câmbio e a nota promissória. LUG, exatamente igual. Ele fala nulo ou parcial, nulo ou parcial e não escrito qualquer condição. Ok. Ó, então sabemos que o endosso transmite e garante. Seção civil só transmite e não garante. Ok. O aval no cheque, letra de câmbio e nota promissória pode ser total ou parcial nos termos dessas leis específicas. Para qualquer outro título, as leis especiais são omissas, portanto, vou aplicar o 897 do Código Civil, vedação ao aval parcial. O endosso no Código Civil é nulo ou endosso parcial e não escrito qualquer condição. Na LUG, é nulo o endosso parcial e não escrito qualquer condição. Para encerrarmos a nossa aula de hoje, com os quadros fica muito fácil, né? Eu só tenho que lembrar que é cheque, letra de câmbio e nota promissória. E tem um aval total ou parcial, o endosso é nulo, tanto na LUG quanto no Código Civil. Eu só vou fazer agora o último quadro, porque agora é o último quadro. E a gente já vai encerrar nossa aula. Mas esse último quadro é uma coisa que vocês já sabem. Eu vou confrontar o aval com a fiança. Vou fazer um quadro aqui confrontando o aval com a fiança. A regra do endosso é a mesma no Código Civil e na LUG. O que vai mudar, o que é diferente, é a regra do aval. Eu vou aplicar a LUG, que autoriza o aval, e o outro que veda o aval parcial. Vamos só fazer aqui um quadro do aval e da fiança. Um quadro comparativo. Né? Nós vamos fazer o seguinte. Olha que interessante. Quem é avalista de letra de câmbio tem proteção do bem de família. Primeiro, tem proteção do bem de família. O fiador não tem
proteção do bem de família. É garantia pessoal. Garantia pessoal. Vênia conjugal. Vênia conjugal. Vênia conjugal. Conjugal. Ela é cambial. Ela é uma garantia cambial. E essa aqui é uma garantia contratual. É cambial porque ela diz respeito ao título de crédito. E essa aqui é uma garantia contratual. Contrato. Ok. O aval, ele é autônomo. Isso tudo nós já vimos. Estou organizando as ideias. A fiança, ela é acessória. Porque eles podem perguntar em uma prova discursiva, aval e fiança, semelhanças e diferenças. Aval e fiança, semelhanças e diferenças. O aval, a responsabilidade responde solidariamente. A fiança, regra, a fiança, regra geral, regra, eu vou colocar regra geral, tem benefício de ordem, mas com aquela possibilidade, né? Tem benefício de ordem. De ordem. E por fim, isso aqui é muito importante, ó. O aval é no título, e não tem cláusula específica. Aval no título, no próprio título, não tem cláusula específica, porque as cláusulas já são definidas pelo regime jurídico cambial. Não tem cláusulas específicas, é o seguinte, você não pode dispor cláusulas quando você assina, correto? Você não tem como eleger cláusulas ao se tratar do aval. Então, vou colocar que não tem cláusula específica nesse sentido, porque as regras são tratadas pelo regime jurídico cambial. Basta assinar. Ok. Aqui, a fiança é imprescindível, com uma cláusula imprescindível, uma cláusula específica ou um contrato, né? Cláusula específica num próprio instrumento do contrato ou um contrato à parte. Então, é isso que eu quero dizer para os senhores. Agora, vamos seguindo aqui o nosso estudo dirigido para ver se faltou alguma coisa. Agora, vocês entenderam por que é a cláusula ordem? A cláusula ordem quer dizer o seguinte, que ele pode ser transmitido por endosso. Existir uma cláusula ordem significa dizer que há a possibilidade do endosso com todas aquelas consequências jurídicas, né? Transmitir e garantir. A cláusula não há ordem significa que só estou transmitindo. Isso, cláusula não há ordem, é a mesma coisa que seção civil. Identifica a seção civil. Vamos lá. Então, nós vimos que a legislação aplicável aos títulos de crédito, nós vimos isso, os princípios cambiários, o endosso é o ato cambiário que permite a circulação em títulos nominais à ordem. Então, se eu tenho um título nominal e o título nominal à ordem, o título nominal à ordem, ele autoriza o endosso, né? Não à ordem, a circulação é feita por seção civil.
Qual os efeitos do endosso? Transfere a titularidade, porque vocês se lembram que eu falei da tradição? E a responsabilização do endossante é igual ao do codevedor do título. Nós vimos isso. O endosso deve ser feito no verso do título e é vedado um endosso parcial. Vocês se lembram que eu coloquei ali? Que o endosso parcial ele é vedado de qualquer obrigações? Conhecemos já o endosso. Endosso em branco, endosso em preto é a mesma coisa. Se eu transmitir o cheque, mas eu não coloquei o nome do endossatário, o que ele pode fazer? Né? Ele pode transformar em preto, completando com o seu próprio nome. Ele pode endossar novamente o título, simplesmente assinando, e ele pode assinar transmitindo o título, e aí ele vai ser um endossante, esse endossatário, e a pessoa que vai receber pode ter o nome identificado, se ela tem o nome identificado, é endosso em preto, se ela não tem, endosso em branco, novamente, ou ele transfere o título sem praticar novo endosso, pela mera tradição, porque, afinal de contas, se ele endossatário não foi identificado, a transmissão agora pode se dar por tradição, correto? O endosso em preto, ok, endosso impróprio falamos também, o endosso mandato não é para transmitir a propriedade do título, a mera posse, o mandato é para cobrar o título, é uma cláusula específica para que se cobre o título, enquanto o endosso calção é simplesmente para garantir o pagamento de uma dívida. Endosso civil e cessão de crédito. A cessão civil é ato formal e solene que transfere os títulos nominais não à ordem. Se o título é nominal e a ordem, a transferência ocorre pelo endosso, claro, a ordem, né? O endosso. E a cessão civil, ele é não à ordem. Então, o endosso é o ato unilateral, enquanto a cessão civil, né, ele é um ato bilateral. O endosso é ato unilateral, que deve ser feito no próprio título, em atraso, né? A cessão civil é negócio bilateral. Cessão civil bilateral. E a cessão civil é por instrumento à parte, né? Não, mas eu posso fazer no título também. O endosso acarreta a responsabilização do endossante. Vamos lá. Aval é o instituto que nós falamos, né? Está regulado no artigo 30 da LUG, o aval naqueles títulos de crédito pode ser total ou parcial. No Código Civil é vedado o aval parcial, nos termos do artigo 89.7, e ele é sempre na frente do título, basta assinatura, porque todas as regras pertinentes ao aval já estão tratadas pelo regime jurídico cambiário. Então, nós já sabemos isso. O aval também pode ser em branco, em hipótese que identifica o avalizado, ou em preto, caso em que o avalizado é expressamente indicado, a mesma coisa, né? Aval em branco. Não identifica o avalizado. Os simultâneos são coavais, duas ou mais pessoas avalizam o título conjuntamente, garantindo a mesma obrigação cambial, e os avais sucessivos, por sua vez, são chamados aval de aval, quando alguém avaliza um outro avalista. Nesse caso, todos os eventuais avalistas dos avalistas terão a mesma responsabilidade do avalizado. Aquele que pagar a dívida terá direito de regresso em relação ao total da dívida, e não a parte dela. As diferenças entre o aval e fiança, vamos ver. Aval é garantia cambial, fiança é garantia civil. Vimos isso. Aval é autônomo, fiança acessório. Aval não admite benefício de ordem, vocês se lembram disso? Falei sobre isso. O outro, responsabilidade solidária. Razão pela qual o avalista pode ser acionado juntamente com o avalizado, tendo, pois, responsabilidade solidária. É isso. Na fiança, o benefício de ordem assegura ao fiador a prerrogativa de somente ser acionado após o afiançado. Necessidade de outorga conjugal em aval prestado por pessoa casada, mas em ambos os casos, né? Exceto no da separação absoluta, né? Separação absoluta, separação total, separação convencional. Então, eu não preciso de ter o aval, a vênia conjugal para o aval, correto? Estamos passando aqui toda a aula, porque o nosso tema é fechar o conteúdo. E, por fim, vamos lá. Sobre a expressão separação absoluta, constante desse dispositivo, o STJ já decidiu que ela se refere apenas ao regime de separação convencional de bens.
é óbvio que eu quase nenhum livro de direito das sucessões ele fala sobre isso. É muito difícil. E ele vem falando, ó, o STJ já decidiu separação convencional de bens, separação convencionais de bens é uma separação absoluta, é uma separação total. É uma separação total. Mas não ao regime de separação obrigatória de bens. Assim, se os cônjuges forem casados no regime de separação convencional, e um deles pode prestar aval sem outorga do outro. Se, porém, forem casados na separação obrigatória, um deles não pode prestar o aval. Ou seja, o aval vênia conjugal. Mas na minha outra leitura, na minha outra literatura, o aval é imprescindível também para a fiança. E, por fim, qual é a regra? O STJ decidiu que a regra do 1647.3 do Código Civil. Qual é essa regra do 1647? Vamos dar uma olhada aqui rápido. 1647.3. Ressalvado o disposto, nenhum cônjuge pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval. Essa regra, prestar fiança ou aval, exceto no regime de separação absoluta. Por isso que ele não trouxe aqui no nosso livrinho, mas a literatura estava em consonância com 1647, ou seja, é imprescindível a vênia conjugal para tanto a fiança quanto para o aval, e com fulcro no artigo 1647, inciso 3º. Ele está falando o seguinte, que a regra do 1647.3 só se aplica aos títulos de créditos atípicos e nominados, de modo que em títulos de crédito típicos nominados, é possível que a pessoa casada preste aval sem necessidade de outorga conjugal. Por que isso? Não faz o menor sentido, mas é um posicionamento do STJ. Então, pessoal, nessa nossa aula, nós vimos aqui praticamente todos os títulos, tudo que se tratava de títulos de crédito parte geral. A questão do protesto, a gente já tem a nossa lei especial aí do protesto, eu tenho umas gravações do protesto, mas é a lei do protesto, vocês já estão bem afiados no 9492. Nós já passamos por ela. Amanhã eu vou falar especificamente sobre a duplicata e alguns institutos aí, por exemplo, sacador, sacado, correto? E amanhã nós venceremos a nossa parte de títulos de crédito. Vocês têm que decorar a lei da duplicata, principais artigos, a lei do cheque, correto? E é isso. A questão de aceite e pronto. Tá vendo? Títulos de crédito é muito tranquilo. Amanhã a gente já termina títulos de crédito e amanhã é quarta e quinta-feira começamos os direitos reais. Então, muito obrigado pela atenção. Querem fazer alguma colocação? Foi uma ótima aula, professor. Obrigado, Fernanda. Mário, foi muito rápido. Não foi, Fernanda? Não. Achei que foi excelente. Eu gostei muito. Foi muito boa. Então, Um remedinho, professor, para dor de cabeça, um Flanax. Vou tomar agora. Toma um Flanax, que é um anti-inflamatório. Se for um resfriado, você já melhora. Ótimo. Eu vou tomar uma de pirona, eu acho. Mas É bom também. Compra aquele de pirona de 1 grama, que ele é mais forte. Tem ele efervescente, que você melhora por 10 minutos. Tá bom. Então tá, Mário. Então até daqui a pouco, Lorena, até daqui a pouco. Tá, até amanhã, viu, gente? Oi, Elisa e Lorena, olha o seguinte, ó, vocês estão se sentindo assim muito desconfortáveis com a escrita da peça, mas não se cobrem tanto, correto? A gente vai fazer hoje às 19 horas, vocês vão fazendo junto comigo, que hoje eu vou fazer escrevendo aqui, igual eu estava fazendo das outras vezes, que era a proposta mesmo. Agora, às 19 horas, é o momento para vocês treinarem a peça comigo. Não, mas sim, vamos sim, tá? Ok? Observando, professor, que eu vou sair na metade da aula, porque hoje é meu dia do meu grupo de oração, tá? Ah, tá bom. Tá, mas eu vou estar com vocês, tá? Tá bom. Obrigado. Então, até mais. Tchau, gente. Tchau. Tchau.